Esse é o curso de membresia da Igreja Metodista Renovada. E louvo a Deus por vocês que estão aqui presentes. Quem estará nos assistindo também depois dessa gravação. Quem não pôde vir hoje estará assistindo pelo YouTube depois. E eu quero começar orando. Amém? Feche teus olhos. Papai, nós aqui nos apresentamos nessa noite diante de Ti. Clamamos, ó Deus, pela Tua direção, porque a Tua misericórdia já se renovou sobre nós nesse dia. Abençoa-nos, ó Deus, como pessoa, como família, como igreja. Abençoa, Senhor, o propósito dessa reunião. Abençoa, Senhor, o que será aqui ministrado e que nós possamos entender qual é a nossa igreja e qual o papel dela na nossa vida e no mundo em que vivemos. Nos ajude e nos oriente, Espírito Santo de Deus. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero dizer uma coisa, que existem 3 decisões fundamentais na vida de uma pessoa. A primeira delas é ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É a mais importante de todas. Porque nós estamos garantindo uma vida e uma vida eterna, né? A segunda é com quem nós formaremos nossa família. Isso é muito importante. Qual a pessoa, principalmente os jovens, né? Quando vão se casar, com quem você vai querer formar a sua família? Porque é algo que, segundo a palavra, é a união de 2 carnes em uma só. Isso é muito, muito importante. E a terceira, qual igreja que nós adotaremos como casa? Onde nós vamos congregar, onde nós vamos adorar o nosso Senhor, onde nós vamos estabelecer os nossos vínculos de amizade, onde nós vamos crescer espiritualmente, onde nossos filhos, netos, né, nossa família vai crescer também. E também 3 pontos muito importantes com relação à fidelidade. Eu e você precisamos ser fiéis com Deus, fiéis à palavra e fiéis à nossa igreja. Então, viver a família de fé é um grande presente de Deus. Então, um cristão que não se vincula a uma igreja é comparado a pode ser um excelente jogador de futebol, mas não tem time. Um navio, mas ele não tem um porto onde parar. Uma criança órfã, por exemplo, que não tem pais que cuidem dela. Então, por isso, quando nós queremos oferecer nesse curso, a oportunidade de cada um de vocês conhecer melhor a Igreja Metodista Renovada. Qual é a nossa história, naquilo que nós acreditamos, qual é a nossa visão, quais as estratégias que Deus colocou em nossas mãos para que a gente possa cumprir o nosso papel no reino de Deus. E vamos também abordar uns outros assuntos, entre eles a história da Igreja do Senhor Jesus. Eu pretendo ser o mais objetivo, o mais rápido possível. Né? Tem um manual muito grande aqui, mas a gente vai fazer um resumo, senão a gente ficaria aqui umas 3 horas. A parte 1 é a história da Igreja do Senhor Jesus. Em Mateus 16, 18, parte B do versículo, diz assim, o Senhor Jesus diz assim: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Então, um grande erro ocorre quando as pessoas pensam que Jesus começou a igreja, começou uma instituição humana. Por exemplo, erram quando acham que Jesus foi o fundador. Você perguntar, quem é o fundador da Igreja Metodista Renovada? Foi Jesus. Não foi Jesus. Essa é uma instituição humana. Quem fundou a Igreja Assembleia de Deus? Quem fundou a Igreja Católica Apostólica Romana? São instituições humanas e Jesus, não foi ele que. Então, existem várias denominações evangélicas, católicas, como católica ortodoxa, ortodoxa grega, ortodoxa russa. Então, assim como há diferentes denominações evangélicas. Então, entenda assim que Jesus ele não começou uma denominação. Ele veio, chamou discípulos para implantar o reino de Deus e deixou isso para que eles fizessem.
E eles saíram pelo mundo pregando o evangelho. Então, Jesus ele não começa uma instituição humana, mas sim uma instituição espiritual. E aí sim, dessa instituição espiritual, ele é o líder. Então, e quem faz parte da verdadeira igreja do Senhor Jesus? A resposta é muito simples. Aquele que foi lavado pelo seu sangue. Esse faz parte da igreja do Senhor Jesus. Essa igreja que não tem nome, não tem placa, não tem endereço físico, mas é a igreja que o Senhor vai vir buscar. Então, eu quero falar um pouquinho da história da igreja. A igreja ela sofreu uma grande perseguição. A igreja se manteve, vamos chamar assim, pura durante os 3 primeiros séculos. Depois, quando eu falo os 3 primeiros séculos, é depois de Cristo. Mas lá no passado, a igreja sofria muito perseguição, inclusive do governo romano. Então, lá nos anos 300 depois de Cristo, isso é lá pelo 4º século, o imperador romano se chamava Constantino. E ele tinha a mãe que era cristã, mas ele matava cristãos. Olha só. Então, ele alegou num determinado dia lá, não sei se por influência da mãe ou não, a história não conta isso, ele alegou ter visto no céu, assim, o símbolo de uma cruz. E quando ele estava fazendo uma guerra, diz que no meio da guerra ele viu aquilo. Então a história relata que ele prometeu a Deus que se tornaria cristão e através dele acabou a perseguição, teoricamente, acabou a perseguição à igreja. Até o 4º século o império havia matado milhares de cristãos até milhões talvez, Muitos morreram jogados aos leões, como a gente vê em filmes, e alguns foram queimados vivos, como tochas, como fez o imperador Nero. Ele espetou hastes e colocou os cristãos amarrados no jardim dele e ateou fogo para que os cristãos em fogo, em chamas, iluminassem o jardim dele. Isso é história, tá, gente? Está nos livros, Então, por volta de 300 depois de Cristo, Roma era o centro mais importante do mundo. E naquela época, Constantino, então, deixou de ser perseguidor dos cristãos e oficializou a religião chamada cristianismo. E foi a partir daí que a igreja deu seus primeiros passos como uma instituição humana. Constantino, ele fundou uma cidade chamada Constantinopla e ele se declarou o líder dessa religião chamada cristianismo. Então, depois de 3 séculos sendo perseguido, agora os cristãos viraram moda, porque ordenou Constantino que toda Roma, todos os seus súditos, todos os países que eram dominados por ele, que todo o seu exército se convertesse ao cristianismo. Então, de um grupo pequeno perseguido, passou a ser a maior religião do planeta daquela época. Então as pessoas, a história conta assim que vilas inteiras eram batizadas de uma vez, porque senão eles provariam a morte. Ou batiza ou morre. Então, o que é isso? A pessoa ela não teve uma real conversão. Isso é o que a gente chama hoje de religiosidade. Sabe como, por exemplo, vou dar meu exemplo, eu nasci num lar católico. Então, eu não lembro quando eu fui batizado, mas quando eu era criancinha de colo eu fui batizado. Quando eu tinha uma certa idade, já jovenzinho, eu fui obrigado a ser crismado. Então, entenda assim que não tinha nada em mim que pudesse desejar aquilo. Na verdade, eu queria fugir daquilo. Aquilo tirava meu momento de lazer. Aquilo fazia eu acordar domingo de manhã. Em vez de jogar bola, tinha que ir na missa. Coisas assim. Então, isso é religiosidade, Então, as coisas foram piorando. E a igreja, essa igreja fundada lá como cristianismo, deixou de ser espiritual e passou a ser governada, direcionada
por homens, pela ganância dos homens, pelo poder. Então, infelizmente, desse quarto século em diante, ela se desvirtuou e fugiu da palavra de Deus. Mas a glória de Deus começou a fazer levantar e surgir no meio desse povo grandes homens que pregavam a verdade e diziam que a igreja precisava voltar a palavra de Deus. E esses homens eram sacerdotes da igreja católica. Então veio o movimento da reforma. Diversos homens de Deus tentaram corrigir a igreja antes da reforma e muitos deles foram mortos pela igreja. Aí se levanta um padre católico, ele era professor da Universidade de Wittenberg, na Alemanha. O nome dele era Martinho Lutero. E ele se converteu lendo o livro de Romanos. Lutero, ele não queria deixar a igreja católica, mas ele sonhava que a igreja voltasse às suas raízes. Então, Lutero, ele vai tentar fazer com que a igreja acorde e volte para o princípio da palavra de Deus, né, para o primeiro amor. Em 1517, isso foi uma coisa assim muito forte nessa questão da reforma. Um homem chamado Tetzel, ele aparece autorizado pelo Vaticano a vender indulgência. Sabe o que é indulgência? É aquilo que você faz, que você paga, ou é um valor financeiro, um sacrifício, para que você tenha um favor no céu ou no inferno. Então, o que acontecia? Esse Tetzel falava assim: se você não tem um parente que morreu e você não tem certeza que ele foi para o céu, você pode comprar uma indulgência para ele. E essa pessoa pagava um valor. Então ele diz assim: na hora que o dinheiro bater no cofre da igreja, essa pessoa estará escapando do purgatório. Então a igreja criou esse estado intermediário, a igreja romana, né? Criou esse estado intermediário que eles chamam de purgatório, porque a palavra diz que não existe isso, que aquele que é salvo em Cristo Jesus vai para o céu, aquele outro que não vai está no Hades, né, no inferno, e ali todos vamos esperar o julgamento. E aqueles que estão no inferno não têm uma nova chance, já tiveram em vida, e se não aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, não tem como os tirar desse lugar. Basta que vocês vejam a passagem do rico e do Lázaro, que quando morre Lázaro lá, que vivia das migalhas, ele vai para o céu, vai lá, analogia falando para os braços de Abraão, para o pai Abraão. Enquanto o rico, ele vai para o Hades, e lá havia muito tormento, e ele estava ardendo em chamas ali. E ele pede para o Senhor para que Lázaro venha molhar a ponta, que molhe a ponta da sua língua e venha colocar na língua dele para afligir por aquela chama, aquela coisa que está consumindo ele. E o Senhor diz: não é possível passar daqui para cá e daí para lá. Então, só esse texto já prova que indulgência é uma coisa humana e é uma coisa muito ruim. Então, isso foi muito pregado na época. Então, você vê que coisa triste, até que ponto chegou a igreja romana. Então, isso foi a gota d'água. Então, Lutero, em 31 de outubro de 1597, ele escreve 95 teses de como a igreja deveria retornar à palavra de Deus, retornar às origens, à igreja primitiva, e ele prega isso na porta da igreja de Wittenberg. Ali era o lugar onde estudava as notícias, seria a rádio e a televisão da época. Todo mundo ia lá e lia, ou alguém ia lá, lia, depois pregava lá. Então, Martinho Lutero, ele falou assim, que a cura, a salvação, as bênçãos financeiras e as demais bênçãos de Deus não podem vir através de compra. Elas vêm através da fé viva em Jesus. Se fosse pelos nossos próprios méritos, nenhum de nós poderia receber essas bênçãos. Elas vêm somente pela graça de Deus, que é um favor imerecido, né? E mediante a fé é que somos abençoados por Deus, salvos, curados, prósperos e tudo de bom que nos acontece. Após esse seu desabafo, ele foi convidado a ir a Roma para discutir o seu ponto de vista. Tem um filme sobre Lutero, interessante, eu gostaria que vocês pudessem assistir. Conta toda essa história. Esse negócio de chamar ele para Roma para discutir é porque eles queriam matá-lo, para calar a boca dele. Então, é muito bom o filme. Também, em relação a essas indulgências,
Vocês podem assistir um filme muito antigo, um clássico, chamado O Nome da Rosa. Muito bom também, muito bom. Eu tenho ideia desse ano a gente começar a fazer o Cine Renovada, e a gente passar alguns filmes aqui para a gente assistir junto, né? Filmes cristãos. E entre eles tem esses dois aí que eu gostaria de passar. Então, Martinho Lutero, ele foi expulso da Igreja Católica, e não estava nos planos dele sair da igreja, afinal a sua meta era reformar a Igreja Católica e fazê-la voltar à raiz, como uma igreja cristã, e realmente seguir Jesus. Lutero é considerado o que começou a reforma protestante. Depois dele vieram outros que estavam juntos, né, nessa mesma ideia, inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, ele protestava contra os erros gritantes da igreja romana. E depois dessas atitudes de Martinho Lutero, que surgiram outros homens de Deus com essa mesma coragem. A partir daí surgiram igrejas históricas, como os luteranos, que era lá na Alemanha, onde Martinho Lutero estava, os batistas, os metodistas e os presbiterianos. Essas igrejas históricas eram chamados de protestantes. Não era chamado de evangélico, de crente, era chamado de protestante, porque eles faziam parte do grupo de protesto de Martinho Lutero. Outro personagem que eu quero falar para vocês chama-se John Wesley. Ele nasceu em Epworth, na Inglaterra, em 17 de junho de 1703 e morreu em Londres em 2 de março de 1791. John Wesley foi um grande homem de Deus que salvou o seu século da frieza espiritual. E foi aquecido pelo Espírito Santo. Levou multidões a se entregarem verdadeiramente a Jesus Cristo. John Wesley, ele iniciou seus estudos na Universidade de Oxford, onde lá ele reuniu um grupo de amigos que também eram estudantes e começaram a orar e estudar a palavra de Deus. O grupo começou a ser observado e chamar a atenção pelo cumprimento com o horário e os métodos utilizados na reunião. Foi então que eles foram chamados de metodistas, ou o Clube Santo, como também era conhecido, foi chamado John Wesley de os metodistas de Oxford. Esse é o princípio, é o embrião, a raiz, né, a semente da igreja metodista no mundo. Junto com seu irmão Carlos Wesley, que foi um grande compositor, muitos hinos tocados e cantados até hoje são de autoria de Carlos Wesley, aqueles hinos, né, antigos, hinos de adoração a Deus. E os demais amigos de Oxford, que John deu início ao ministério com visitas às prisões e obras de ação social que combatiam a pobreza e os males provocados em consequência da Revolução Industrial, que causou uma grande onda de desemprego e miséria, somada à corrupção e frieza espiritual, pela qual passava a Inglaterra. O grupo tinha uma prática intensiva de oração e Jesus, além de buscar pela santidade. Um fato que marcou sempre a vida de John Wesley e foi fundamental no ministério desse homem, que deixou um legado incrível. No dia 24 de maio de 1738, na rua Aldersgate, em Londres, Wesley passou por uma experiência espiritual extraordinária, o qual o levou a escrever em seu diário o seguinte texto: cerca das 9:45, enquanto ouvia a descrição de Lutero, que Lutero fazia sobre a mudança que Deus opera no coração através da fé em Cristo, senti meu coração arder de maneira estranha. Senti que, em verdade, eu confiava somente em Cristo para a salvação e que uma certeza foi-me dada, que Ele havia tirado os meus pecados, em verdade, meus pecados, e que havia salvado-me da lei do pecado e da morte. Comecei a orar com todo o meu poder por aqueles que, de maneira especial, me haviam perseguido e insultado. Então testifiquei diante de todos os presentes que pela primeira vez sentia no meu coração. John Wesley foi um homem que buscava intensamente a Deus e tinha como prática orar todos os dias por volta das 4 da manhã para tirar um tempo com Deus e meditar a palavra.
Wesley foi para o Senhor no dia 2 de março de 71, e deixando um legado, inúmeras obras publicadas e uma infinidade de sermões que, cheios da unção do Espírito Santo, o consagraram como um dos maiores avivalistas de todo o tempo. Um dos sermões de Wesley na faculdade, em um dos sermões, 4.000 pessoas aceitaram Jesus em uma única noite. Wesley foi o primeiro homem que se tem história a alugar um lugar para fazer reuniões de oração e cultos e estudo da palavra. Então, hoje é muito comum a gente alugar um salão e abrir uma igreja e abrir ministérios, né? Como houve uma época muito difícil, tinha muitas coisas fechadas, muitos galpões antigos fechados, por conta da Revolução Industrial, muitas empresas fecharam, empresas domésticas. Ele foi lá e alugou um galpão em Londres, e lá o pessoal, depois da faculdade, né, se reunia nesse lugar. Vamos então falar da Igreja Metodista Renovada, né? Essa é isso que eu falei para vocês é a nossa base histórica. Nós, da Igreja Metodista Renovada, estamos inseridos dentro desse contexto de fé. A Igreja Metodista Renovada nasceu em dezembro de 1993, e a Renovada veio da raiz do metodismo. Durante 10 anos, o nosso que hoje chamamos de apóstolo Joel, ele foi pastor da Igreja Metodista do Brasil, igreja tradicional. E a Renovada nasceu na decisão do pastor Joel em não aceitar as práticas com as quais a metodista no Brasil estava inserido na época, como maçonaria, ecumenismo e a falta de liberdade no espírito. Eles não aceitavam que a pessoa, a imposição de mãos e orar para que fosse curada. Eles estavam enraizados na maçonaria. A maçonaria era a dona da igreja. E ele foi convidado, né, a sair da Renovada do Brasil. Então, na época, disseram assim, eu vou traduzir em miúdos aqui: você não é bem quisto aqui, vai dirigir seu ministério, nós estamos te abençoando, pode sair daqui. Mas demorou mais de uma década para que um dia se juntasse essas duas partes e houvesse um concerto de perdão. Isso já aconteceu em nome de Jesus. Então ele foi abençoado pela liderança da época para que pudesse dar continuidade ao seu ministério, mas não mais dentro da Metodista do Brasil. Foi então que, em dezembro de 1993, irmãos corajosos decidiram dar um passo de ousadia em direção ao chamado de Deus na vida do nosso pastor e deram início à Igreja Metodista Renovada. Deixa eu contar essa história particular, eu conheço essa história. Quando ele foi convidado a sair, algumas pessoas disseram: nós vamos junto. Não, vocês não podem vir junto, eu não tenho ministério, eu sou um pastor sem igreja, não é possível. E começou a se juntar pessoas e desejosas de caminhar com ele. E um dia foi marcada uma reunião de oração no apartamento do pastor Paulo Madsen, que não está mais conosco. E na reunião desse apartamento estavam 40 pessoas. E essas 40 pessoas são as fundadoras da Igreja Metodista Renovada. A partir dali, saíram com a disposição de alugar um primeiro salão, muito simples, não tinha recurso para alugar. Conseguiram emprestado uma igreja amiga, na época, nos horários e dias que eles não tinham culto, eles emprestavam a igreja e eles iam lá e faziam. Depois conseguiram um prédio dividido, em cima era uma igreja, embaixo no porão era nossa. Até que nós passamos para a rua Loefgren, que foi o primeiro lugar alugado, depois mais um lugar, depois para a Avenida Jabaquara, e depois Deus nos deu a nossa sede própria. Então, o nome ainda ficou metodista por 2 motivos. Por conta da fé viva de John Wesley. Isso é muito marcante na vida de um metodista, esse ministério de John Wesley. E também, mesmo cheio de situações que a metodista ainda possuía, alguns valores muito importantes precisavam ser mantidos.
Era uma igreja muito séria com relação à prestação de contas, à organização da igreja. Então, por conta dessa influência do metodismo da base de John Wesley, né? Então, o pastor Joel foi abençoado, né? E aí juntou com essas pessoas, e debaixo da cobertura do apóstolo Géser, que é tio do apóstolo Joel, isso é uma história muito interessante, porque quando o apóstolo Joel foi trabalhar em São Paulo, ficou na casa do tio Géser, e essa época muito jovem, e ele só queria trabalhar, ganhar dinheiro, não estava nem aí com a palavra, até que um dia teve um encontro real com Deus. Ele chegou em casa e falou: tio, eu vou pedir demissão da empresa. O tio era diretor da empresa. Mas por que, Joel, você vai fazer isso? Porque eu senti um chamado muito forte, eu quero pregar a palavra de Deus. Largou tudo, foi fazer o seminário. E quando voltou renovado, e aí aconteceu todas essas coisas que eu estou contando aqui para vocês. Então, debaixo da cobertura do apóstolo Géser, deu início à caminhada da Igreja Metodista Renovada, com a ideia de ganhar, de fazer a nossa parte, dentro de uma metrópole que tem mais de 20 milhões de habitantes hoje, que é a cidade de São Paulo. Então, desde o início do sonho da Igreja Metodista Renovada, desde o início, o sonho era ganhar vidas para Jesus. Nós temos 3 pilares. A partir daí eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Porque a história, você pode dizer: pastor, conta para mim de novo aquela história. Mas isso que eu vou te falar agora é o marco, é o alicerce da nossa igreja. Isso tem que estar no teu coração, né? Existem 3 pilares, 3 alicerces profundos da Igreja Metodista Renovada. O primeiro não está ligado, né? 1 Pedro 2,21. Intervalinhos, se você quiser tomar uma aguinha. Se quiser uma água, é só pedir que o Felipe traz com maior gentileza. Boa noite. 1 Pedro 2,21. Pode ser. O primeiro grande pilar, né, o primeiro dos 3 pilares. Nós somos uma igreja cristocêntrica. Cristo está no meio, no comando. Nós tudo por Ele. Então, 1 Pedro diz assim: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. Nós somos uma igreja que segue os passos de Jesus. Cristo é o nosso centro. Ele é o nosso Senhor, nosso Salvador. Sem Ele nós nada podemos fazer. Ele é o meio e o fim, né? A palavra diz que Ele é o começo, o meio e o fim. Ele é o nosso Senhor. Então nós somos uma igreja cristocêntrica. Segunda coisa, Atos 2, de 1 a 4, minha filha. Nós somos uma igreja de liberdade no Espírito Santo. Nós não sufocamos o Espírito Santo, nós não constrangimos o Espírito Santo, nós não deixamos ele de lado, nós vivemos porque ele nos dirige. Então, Atos 2, de 1 a 4. 1 a 4. Diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estávamos assentados. E viram o que pareciam línguas de fogo que se separavam e pousavam sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. E a terceira, Marcos 16, 15.
Nós somos uma igreja missionária. Marcos 16:15 diz: E disse: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Se você pegar uma tradução, vai dizer: ide pregar o evangelho a toda criatura. É o ide. A nossa igreja tem centrado esse ide. Senão nós estaríamos hoje lá em São Paulo, ainda com um clubinho de pessoas, fechadinho lá, e não deixaria entrar mais ninguém. Porque Cristo é o nosso centro, porque nós damos liberdade ao Espírito, porque somos uma igreja missionária, é porque nós estamos expandindo no Brasil e pela permissão de Deus até fora do Brasil. Então entenda isso, são os 3 pilares que regem a nossa igreja, são os alicerces. Nós somos uma igreja cristocêntrica, nós temos liberdade no Espírito Santo e nós somos uma igreja missionária. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu e minha família entramos na Igreja Metodista Renovada em 2002, né, querida? Foi, né? 2001, finalzinho de 2001, né? 2001. Eu havia me convertido em 1998 e eu e minha esposa nos batizamos no primeiro dia, no dia 1º de fevereiro de 1998. Aceitamos Jesus em 97, batizamos em 1998. Nesse mesmo fevereiro de 98, recebi um chamado para ser pregador da palavra. Deus moveu as coisas que precisavam ser movidas, porque na época houve uma abertura de uma extensão do seminário na cidade onde nós morávamos, em Bitinga. E era preciso ter 1 ano de batismo, 2 anos de igreja e ser jovem. Eu não tinha nada disso. Eu nem era jovem, eu já tinha 37 anos. Não era tão jovem, né? Eu tinha acabado de chegar na igreja e quando o pastor anunciou isso, eu não tinha sido ainda batizado. E eu conversei com o pastor, falei do chamado que eu havia recebido, que Deus tinha confirmado no meu coração, tinha levantado uma pessoa para falar comigo, um pastor lá de São Paulo, o pastor Valdir, que foi aquele que levou eu e a minha esposa a aceitarmos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E na semana seguinte eu estava me batizando, no dia 1º fiz um curso intensivo naquela semana, no domingo nós estávamos batizando, no outro sábado eu estava começando no seminário Teológico Batista Nacional, que essa era uma igreja batista. E terminei o seminário no ano de 2000. Já dirigia desde 99 um que eles chamavam lá de ponto de pregação, que é uma congregação pequenininha. E no ano de 2001, eu recebi o chamado de Deus. Né? Essa é uma história longa, um dia eu conto para vocês, mas estava orando para Deus me tirar dali. E Deus levantou uma pessoa lá do Rio Grande do Sul para vir falar comigo e dizer que eu podia ir. Mas ir para onde? Não sei. E ele disse: Deus manda você ficar em casa esperando. Eu fiquei 6 meses na minha casa esperando Deus falar para onde eu tinha que ir. Então minha esposa até visitava outras igrejas. Eu não disse: Deus mandou ficar aqui, eu vou ficar aqui. Quando eu saí de lá, eu era líder da união masculina, né, dos homens. Eu dirigia essa congregação, entreguei todos os meus cargos à congregação. Veio um monte de pessoas, né, pastores, outra denominação, para chamar. Não, vamos lá, eu te unjo pastor, você vai ser dirigente da minha igreja. Não, Deus mandou eu ficar aqui. Até o dia que Deus me levou à cidade de Jaú, porque eu queria me juntar com um irmão meu lá de oração, que era lá da minha cidade, de Bitinga, e trabalhava lá. E eu fui lá onde ele trabalhava e nós oramos juntos. E ele me convidou para almoçar na casa da filha dele. Lá ela me deu uma revista de presente, chamava-se Revista Renovação de Fé, que é a revista da nossa igreja. E eu fiquei com desejo de conhecer essa igreja. E fui lá, conheci, e Deus falou no meu coração: é aqui que você vai ficar. E nós nos membramos na Igreja Metodista Renovada de Jaú, comecei a frequentar a sede de São Paulo. E por que eu contei essa história para vocês? Isso não faz parte do curso de membresia. Essa é a minha história pessoal. Mas para dizer para vocês que nós estamos há 20 anos nessa igreja. E eu e minha família, nós aprendemos a descansar debaixo da autoridade do nosso apóstolo, dos nossos pastores, da nossa liderança. Para nós é muito tranquilo. Eu não consigo me ver em outra igreja.
Ainda hoje a gente comentava, tal pessoa saiu da igreja, puxa, tal, amém. Ninguém está amarrado, ninguém está preso, né, numa denominação, numa cadeira, num banco de igreja. Mas eu quero aqui testemunhar para vocês o quanto mudou minha vida, o quanto Deus trabalhou na nossa vida, na nossa família. Passamos por situações muito difíceis e foi esta fé que nos ensinaram a ter, caminhando segundo esses princípios da palavra de Deus que nos trouxeram até aqui. Depois de um tempo, comecei a dirigir uma célula, comecei a ser pastor auxiliar, não era pastor ainda lá, chamava-se, puxa, e agora para lembrar o nome? Assessor pastoral, isso. Então eu era assessor pastoral. Depois de um tempo, a região onde nós estávamos abrimos um trabalho em Bitinga, abrimos uma célula, abrimos uma igreja, e aí também tinha igreja em Agudos e Jaú, que era uma região mais ou menos próxima. E essas igrejas, as 3 não tinham pastor. Aí eu fui consagrado assessor pastoral com funções pastorais. Então eu fazia casamento, batismo, ceia, tudo nessas 3 igrejas. Eu supervisionava essas 3 igrejas. O calor está... Vocês querem aumentar mais o... Né? Eu estou dizendo isso para vocês, para dizer assim, da nossa tranquilidade. Eu não estou nessa igreja por carreira. Depois de um tempo eu fui ungido pastor. E não faz muito tempo eu fui ungido supervisor. Depois eu vou falar das nossas igrejas. Então, o quanto é carinhoso poder falar da Igreja Metodista Renovada. Uma coisa que vocês têm me ouvido falar, e esse é um princípio da igreja, que se não for para ser família, não vale a pena ser igreja. Porque ser igreja para lotar bancos, eu quero falar uma coisa muito fácil para vocês. Lotar banco, isso é muito fácil. A gente começa a pôr umas faixas aí na porta, campanha da cura, da libertação, campanha do milagre, terça da guerra, quinta da cura. Vocês vão ver, nós vamos ter que mudar de prédio, porque não vai caber pessoas aqui. Mas vai ser família. Eu prefiro ser família. E cada filho novo que vai chegando, né, vai, como fala em Atos, e acrescentava o Senhor, aqueles que iam sendo salvos. Também na família do Senhor, vem sendo acrescido. Quero falar sobre a nossa identidade. Todas as nossas igrejas têm uma identidade. Tem uma placa igual aquela lá na porta. Tem um púlpito como esse. Tem uma mesinha como essa. É a identidade da igreja. Algumas variações, tipos de cadeira diferente, prédio diferente, coisas assim. Mas o básico. Existe uma diplomacia. Sabe quando algumas das coisas que eu vou citar aqui, elas estão na sede, não estão ainda em todas as nossas igrejas, mas a nossa busca de excelência é ter tudo isso. Então, nós vamos ter um ministério de diplomacia. Quem vai ser? São as pessoas que vão ficar aí na porta recebendo as pessoas. Hoje nós fazemos isso informalmente, mas nós vamos ter esse ministério. A estrutura do prédio, independente do tamanho dele, também é a nossa identidade, né? Nós tentamos trabalhar com excelência em tudo, com relação à limpeza, às luzes, a limpeza de banheiro, som, todas essas coisas, né? Excelência no culto, um louvor, a nossa tentativa, nós não temos uma banda, mas nós tentamos fazer um louvor de adoração ao Senhor, um louvor ungido, alegre. Uma palavra nunca vai ser uma palavra qualquer. Eu nunca vou chegar e falar assim, gente, eu não preparei nada hoje, eu vou falar sobre Moisés. Não, a palavra tem que vir com excelência, preparada, ungida. Né? O momento do dízimo e da oferta tem que ser um momento de ensino claro, um ensino motivador, desafiador. E em muitas campanhas nós participamos como igreja, na ministração da palavra. Passamos um grande tempo orando pela nossa nação, pelas nossas autoridades. Outra coisa que nos identifica em todas as nossas igrejas, a ministração da ceia, com os elementos da ceia. O batismo, né? Nós realizamos em todas as nossas igrejas o batismo por imersão, e só pode participar do batismo quem passar pelo curso de batismo, né?
E pessoas que sejam casadas no papel, não sejam apenas juntadas. E nós batizamos pessoas a partir dos 12 anos de idade. Por quê? Porque a pessoa já tem entendimento. Né? Membresia. Nós motivamos os irmãos a serem membros da Metodista Renovada, mas passando por um curso como esse, para você saber qual a igreja você escolheu, com quem você está se aliançando, onde você está colocando a tua família, debaixo de que autoridade você está colocando. Nós temos um cadastro local dos nossos membros. Nós participamos das redes sociais como uma forma de divulgar as programações da igreja. Nós levamos o nosso culto a muitos lugares. Se vocês pegarem lá depois, que nós estamos aqui em 20, 30 pessoas assistindo, aí você vai ver lá que tinham mais de 70, 80, tem dia que chega a 100 e tantas pessoas assistindo o nosso culto. Fora as pessoas que vão depois passar lá e assistir de uma forma offline. Então, nós damos muita importância a isso. Existe um inventário local, tudo que a igreja tem, ela é inventariado, nós não saímos, vamos comprar tal coisa, tudo está, esse inventário é enviado ano a ano para a igreja sede, e tudo que nós compramos, se você vê tudo que tem aqui dentro, tudo tem nota fiscal em nome da Igreja Metodista Renovada Sede. Tudo é ele. Se um dia nós formos comprar um terreno, amém? Se um dia nós formos construir uma igreja, amém? Esse terreno, essa edificação vai estar no nome da Igreja Metodista Renovada Sede. E a sede, é sede do apóstolo Joel? Não, a sede tem uma diretoria eleita, tem um conselho e no nosso estatuto está escrito assim, que se um dia a igreja, não importa o motivo, ela venha fechar as portas, todo o patrimônio dela será doado para a Sociedade Bíblica do Brasil. Não é de ninguém, é a igreja do Senhor Jesus. Os bens não são nossos, não tem nada no nome do apóstolo, está tudo. Nós temos um cuidado muito, muito grande com essa questão de contas, de prestação de contas, de lisura. Nós já recebemos visitas de centenas de fiscais, de prefeitura, de governo federal, tudo tentando achar alguma coisa, porque diz, eles estavam num prédio alugado, agora tem prédio próprio. Eles não tinham lugar, agora eles têm uma sede campestre, agora ganharam outra sede. E as pessoas vão lá e passam dias e dias e dias olhando livros e nunca encontraram nada. Nunca tivemos um cheque devolvido, nunca tivemos um título protestado, nunca demos propina para ninguém. Nós somos uma igreja dirigida pela palavra de Deus. É isso. Nós temos um estatuto, agora estamos preparando o estatuto aqui local e vamos, até estava esperando essa reunião acontecer e algumas coisas acontecerem. Nós vamos eleger uma diretoria aqui local da Igreja de Campinas e vai haver um estatuto, e no estatuto que vem lá, que é o mesmo estatuto para todas as nossas igrejas do Brasil, vai vir de lá, nós vamos colocar os nossos dados e vamos publicar e vamos registrar em cartório, esperar 30 dias, aí vamos ter um CNPJ próprio, inscrição própria. Nós temos uma preocupação muito grande que o nosso alinhamento espiritual esteja alinhado ao nosso alinhamento ministerial, material e financeiro. Nós não podemos, nós somos uma igreja de poder e autoridade, mas estamos desviando dinheiro, lavando dinheiro, como infelizmente a gente vê muitas coisas. Nós temos, as nossas arrecadações são sempre colocadas em folha. Nunca as arrecadações de dízimo e ofertas são contadas por uma única pessoa, sempre tem que ter duas contando. E depois passa pelo meu crivo, eu vou conferir, assinar para a gente mandar o relatório para a sede. Nós, como igreja local, temos autonomia nas nossas finanças. E
Mas nós enviamos o dízimo dos dízimos. Tudo que nós arrecadamos, 10%, nós enviamos para a sede, como dízimo dos dízimos. Nós temos um relatório mensal. Todo dia, antes do dia 10 de cada mês, eu envio para a sede, envio para a secretária nacional, e ela recebe, passa para o apóstolo Joel aprova ou desaprova, e se desaprovar, vai receber aquela ligaçãozinha: ô filho, eu não entendi isso aqui. E aí nós temos que explicar. Graças a Deus, eu nunca tive que ir lá ou atender algum telefonema para explicar contas, né? Porque a Shirley sabe que a gente faz o relatório junto final. Quando algum centavo não bate, a gente volta lá atrás no começo do ano e começa a vir, porque talvez a gente tenha escrito um centavo errado. Ah, mas é só 8 centavos, só 10. Não, está errado. E as coisas de Deus têm que ser 100% certas. Amém? Vocês nunca me verão, nem a mim, nem a pastora Shirley, nem minha família, receber qualquer oferta de vocês em mãos para depois trazer para a igreja. Só se tiver outra testemunha junto, e que a gente possa lançar no relatório e a nossa tesoureira, a vice-tesoureira, possa olhar. Então, essa é a Igreja Metodista Renovada. Eu quero falar um pouco dos ministérios, né, do trabalho ministerial da nossa denominação. Então, aqui, todos os ministérios que nós trabalhamos, como eu disse no começo, nem todos eles nós temos ainda aqui em Campinas. Mas nosso intuito é chegar a ter todos esses ministérios também na igreja local. Os ministérios, eles são ferramentas poderosas para o desenvolvimento dos dons das várias áreas da igreja, dos membros da igreja, da liderança da igreja, para que um membro seja participante de qualquer ministério, seja ele no som, louvor, teatro, intercessão, ministério infantil, diaconato, rede social, não importa qual. Existe um trilho de liderança. Existem 5 critérios que nós colocamos como pré-requisito. Você pode dizer assim: puxa, eu gostaria de cantar no louvor. Então você vai ter que cumprir esses 5 requisitos primeiro. O primeiro deles é ser assíduo nos cultos de celebração. O segundo é que você seja batizado nas águas. O terceiro é que você esteja em uma célula, ligado a uma célula. O quarto, que você seja dizimista e ofertante. Como é que você vai ser líder se você não dizima na sua igreja? E o quinto e último, você precisa ter a aprovação do pastor titular, que nesse caso aqui sou eu. Então nós entendemos que participar dos ministérios é algo muito sério e nesses critérios ajuda a seleção de pessoas e de líderes. Cada ministério deve ter um líder responsável que vai prestar contas ao pastor titular. Agora eu vou enumerar alguns ministérios aqui. O primeiro deles é o encontro com Deus. O encontro com Deus é uma ferramenta poderosa para edificação, libertação, salvação. Todos os que fazem o encontro com Deus, todas as nossas igrejas, têm encontro com Deus na nossa sede, tem encontro com Deus na regional de Taboão da Serra, no Rio, no Paraná. E tínhamos em Ribeirão Preto. Né? Então, existem vários modelos de encontro de Deus sendo ministrado no Brasil. Alguns ministérios têm um trabalho assim, parecido com o nosso. Então nós temos 2 líderes de ministério, o Encontro de Homens com Deus, que era dirigido antes pelo pastor Paulo Leandro, agora é dirigido pelo pastor Márcio Veiga, mais conhecido como Nino, pastor Nino, e as mulheres dirigidas pela pastora doutora Bárbara. Né? Então essa é a equipe disponível para ministrar na nossa igreja. Se nós formos fazer um encontro de homens ou de mulheres com Deus aqui, o dia que nós tivermos gente suficiente, capacidade, são eles que vão nos dirigir e nos orientar. Escolas de... Oi? Eu tenho o Kids também, o encontro com Deus Kids para crianças. Pastor Marcos Cerqueira.
Então, enquanto nós não temos esse ministério aqui, nós usamos o da nossa sede, como alguns de vocês já passaram pelo encontro e puderam presenciar essa equipe trabalhando. Temos a Escola de Líderes renovada, que essa semana eu estou te cutucando para você fazer a sua matrícula até sexta-feira. É muito importante para você que quer melhorar o seu conhecimento bíblico, o seu conhecimento da palavra, o seu conhecimento do mistério. É importante que você que almeja ser um líder de excelência, que você faça essa Escola de Líderes renovada. É muito simples, é muito fácil. São uma aula por semana, às segundas-feiras, 2 horas de aula. Uma taxa de R$ 45 mensais, já incluso todo o material didático, tudo que você vai precisar. Então é muito importante. Eu, a Cris e a Shirley fizemos o nível 1 o ano passado, também dei aula no nível 1. E agora nós já nos matriculamos para o nível 2. Sei que ontem, né, Márcia? Foi ontem que você fez a matrícula? Márcia Manzin já fez a matrícula dela ontem. Estou esperando a de vocês, tá bom? Até sexta-feira, depois não tem mais jeito. Eu sei que o ano passado alguém ficou, eu vou ver e não fez. Então, deixa para ver hoje. Chegando em casa já faz sua matrícula, é online, é muito simples. Se você tiver algum problema com relação a pagamento, fala comigo. Se você precisar jogar o teu boleto, você pode fazer no boleto em até 10 vezes. Pagar um boleto por mês. Não precisa pagar à vista. E se precisar mudar a data de vencimento do boleto, tudo isso a gente tem um monte de facilidades. Você só não vai fazer se assim não desejar. Um outro ministério é o Renovada Kids, que é um projeto voltado para os pequenos, crianças de 3 a 12 anos, que inclui o berçário, escolinha, também dirigido pelo pastor Marcos e pela pastora Suzane. Então, todos os domingos as crianças vão lá. Se você participou já de algum culto da sede, chamam as crianças lá na frente, oram por elas, as tias, né, levam eles para salinhas especiais, muito bem equipadas. Tem playground, lanchinho, tem tudo. Tem criança que fica lá, domingo, acorda às 6 horas da manhã, vai lá, acorda o pai, a mãe, pai, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Eles amam aquele lugar. Então, estão crescendo no melhor lugar que eles podiam. Então, é um ministério que a sede tem investido muito, muito. Se vocês tiveram a oportunidade de ir lá na sede, subir lá no último andar, onde era o Solarium, lá tem um grande playground, as crianças se divertem muito lá. Outro ministério, Renovada Young e Renovada Teen, que é dirigido pelo pastor Felipe Costa e pelo Mateus Soares. Esse menino é uma bênção. Inclusive hoje, esse ministério, desde ontem, eles estão reunidos lá na nossa, na Renovada Cantareira, estão acampados lá, vão ficar até amanhã, uma grande bênção, né? Então, esse trabalho é uma rede, né, de adolescentes e jovens. Essa rede, né, trabalha para levar o jovem a ele entender e descobrir o seu potencial no reino de Deus, o seu chamado. Trabalhos como culto de jovens, trabalho missionário, vida de oração, estudo bíblico, né? Esses jovens estão engajados lá. Outro ministério é a rede de mulheres Peniel, né? A rede de mulheres proporciona mais do que um encontro com Deus. Ela tem um trabalho para conectar as mulheres na igreja local, nas diferentes áreas de evento, em congresso, vigílias, momentos de comunhão, que dão à mulher o seu lugar de extrema importância, né? De devida importância no reino de Deus, na igreja e na família. Nós já começamos a nossa rede de mulheres aqui, amém? Então, daqui a pouco a gente vai estar fazendo tudo isso que as mulheres de São Paulo fazem. Rede de homens, comandada pelo Nino. Assim como a rede de mulheres, os homens das mais diferentes áreas lá da igreja, distritos, setores, né? Eles estão juntos, estão nesse propósito de comunhão. Então, um trabalho muito sério dessa rede de homens é resgatar a hombridade e o papel do homem como sacerdote do lar.
Você vem aqui, você vai em qualquer outra igreja, a grande maioria do público que você vai encontrar são mulheres. Cadê os homens? Então, um dos alicerces do chamado dessa rede de homens é trazer o homem a assumir a sua posição de sacerdote do seu lar, da sua família, e desempenhar o papel que Deus separou para ele. Então também existem trabalhos como vigílias, eventos esportivos, comunhão, né, além do encontro de homens com Deus. Pra vocês terem uma ideia, dia 29 agora, vai ter um churrasco lá na Cantareira, churrasco, futebol e piscina, só Clube do Olinha, só homens, para ter essa integração. O outro ministério, Renovada Life, que é de casais, que era encabeçado pelo pastor Cláudio Carvalho e a pastora Maria. O pastor Cláudio, infelizmente, faleceu, nos deixou, mas a pastora Maria continua firme nesse. Então, é o trabalho de casais. Existe um trabalho que era feito, agora vai retornar às quintas-feiras, e eles duram 8 semanas. Né? E cada semana um princípio a respeito da família, do casamento, é abordado assim de uma forma direta e transformadora. Muitas famílias, muitos casais foram restaurados, renovados a partir dessas reuniões da Renovada Life. Então, essas conferências, né, buscando aí suprir a necessidade espiritual desses casais, somado, né, a pessoas que já têm casais muito firmes da igreja, líderes muito firmes, que dão ali o seu apoio, o seu testemunho, e até o seu mentoreio, né, o seu discipulado a esses casais que necessitam de ajuda. E o último ministério, a Renovada Sênior, que é para a terceira idade também. O principal desse ministério é proporcionar à melhor idade, né, algo ativo no ministério, né, de vida com Deus, amadurecendo com qualidade de vida, física, emocional, financeira. Nós temos reuniões mensais lá da Renovada Sênior. Eu não sei, me perdoa, não sei quem está dirigindo a Renovada Sênior agora. E, para encerrar, nosso ministério, nossas células. Nós somos uma igreja em células. Entenda assim, nós não somos uma igreja que tem células. Nós somos uma igreja em células. Mas, puxa, mas como é que está? Porque aqui não está assim. Nós passamos por muitas dificuldades nesses últimos 2 anos. Vocês terem ideia, nós chegamos a ter 8 células em Campinas. Algumas pessoas saíram, algumas fecharam, outras juntaram. E aí veio a pandemia e acabou com tudo. Nós ficamos com uma célula e ainda online. Então, hoje nós deveríamos estar tendo essa célula online. Na quarta-feira que vem, nós vamos fazer uma outra reunião como essa aqui, local. E eu vou dizer para vocês o que é uma célula. Nós vamos dar uma reciclada. Vocês vão entender o que é o princípio de células. Na outra quarta-feira, nós vamos começar aqui no templo uma célula protótipo. E aí nós vamos fazer uma célula aqui. Não vai ser do jeito que vocês estão, nós vamos sentar tudo num círculo. Vamos ver quem vai trazer um bolo, um lanchinho, um suquinho para o final. A gente vai revezando. Cada semana um traz um. Comunhão, isso. Então, entenda assim, glória a Deus. Vocês gostaram da comunhão, né? Pra você ter uma ideia, teve célula nossa que terminava tipo 9 horas da noite e a gente ia comer feijoada, né? Caldos, né? No frio, assim, caldo era muito bom. Mas dá para fazer célula de cachorro-quente, de sorvete, né? Dá para fazer célula temática de pipoca, do que quiser. Então, nessa próxima quarta, aula sobre célula. Na outra quarta, a gente começa uma célula protótipo, então nós vamos ficar fora do ar. Aquela célula que é pelo Zoom lá vai ficar fora do ar um tempo e nós vamos ficar reunindo aqui. E vamos convidar todo mundo a vir, nem que a célula tenha 30, 40, 50 pessoas. Porque a partir daqui, nós vamos começar a multiplicar essas células. Então, se você tem o desejo do seu coração, ter uma célula na sua casa, aí nós vamos preparar uma multiplicação dessa célula,
Cada célula tem um líder, tem um auxiliar. Então, vamos dizer, vamos multiplicar a célula. Vou falar um exemplo aqui, para cada Sueli. Então, a Sueli vai ser anfitriã desse lugar. Quem vai ser o líder de lá? Quem vai ser o auxiliar? E a gente prepara aqui, e quando estiver pronto, multiplica. Depois, a segunda multiplicação, a terceira, e assim por diante. Até que a gente tenha toda a nossa igreja em células nas casas. Aí a gente não vai ter mais aqui. Amém? Mas tem a casa da bebê que é aí pertinho, né? Então, glória a Deus. Deixa eu falar para vocês da nossa... Nós temos, a igreja tem 3 propriedades, fora os templos. Algumas das nossas igrejas têm prédio próprio, mas eu não saberia dizer para vocês aqui quais são, quais não são. Eu sei que Jaguapitã, no Paraná, tem prédio próprio. Búzios, no Rio de Janeiro, tem prédio próprio. Uma das nossas igrejas, Taboão da Serra, também tem prédio próprio. Mas as propriedades, além da nossa sede lá de São Paulo, fica a 100 metros do metrô Praça da Árvore, sede própria, paga, não devemos nada para ninguém, glória a Deus. Aquilo foi um grande presente de Deus. E se vocês perguntaram como é que a gente pagou, eu não sei te dizer. Pagamos em 36 parcelas corrigidas pelo IGPM. E só a graça de Deus, né? A gente pagava um aluguel de 10 mil, fomos para uma parcela de 20. E quando comprou lá, uns 20% da igreja foi embora de medo. Mas os que ficaram foram muito corajosos. E Deus foi dando graça. Então a nossa sede é própria, né? Nós temos o Vale dos Mananciais, que é um acampamento adquirido pela sede. E para acampamentos, encontros, é um sítio de 7 alqueires e tem capacidade de dormitório para 210 pessoas. Então, a gente pode marcar um dia de passear lá, tá bom? A gente faz uma excursão. Mas tem que ser programado, né? Porque nós vamos ter que ir lá ou ir no sábado, pousar, voltar domingo de manhã, ou ir no dia bem cedinho, voltar à noite, não sei, vamos ver. Também Deus nos deu a Serra da Cantareira, que é uma propriedade que nós recebemos como doação há muito pouco tempo, não faz muito tempo não, uns 4, 5 anos, né? E também é para acampamentos e retiros. É uma propriedade lá na Serra da Cantareira, no alto da Serra da Cantareira. Ali ainda é município de Mairiporã, na divisa, Mairiporã, São Paulo. Tem 4 alqueires e tem capacidade para 200 pessoas. Lá é diferente, né? Não tem alojamentos, tem 4 casas com alguns dormitórios. E também lá está implantada a nossa igreja, a Serra da Cantareira, que o pastor Alex Lustosa de Carvalho, junto com a sua esposa, a pastora Adriane, dirigem lá. E temos também uma casa de praia na Praia Grande, no bairro Flórida, que foi adquirida com a finalidade de dar aos pastores e líderes um local de descanso para a sua família. Eu quero te dar uma boa notícia. A partir do momento que você for um líder de célula, você já tem o direito de usar essa casa. Tá? É cobrada uma diária, claro, para manutenção, despesa, mas é muito baratinho. E você pode programar, né? Olha como Deus é bom, né? Nos deu uma sede própria, o Vale dos Mananciais, a Serra da Cantareira e uma casa de praia. A nossa estrutura regional, com a preocupação de nós cuidarmos melhor de cada uma das nossas igrejas. Foram distribuídas, as igrejas do Brasil foram distribuídas em 8 regiões. Cada região tem um pastor que cuida das igrejas daquela região. Então a região 1, o apóstolo Joel que cuida, são as igrejas, é a sede, mais as igrejas de São Paulo capital. Zona Leste, Cantareira, Zona Leste 2, bom, não vou lembrar tudo. Região 2, pastor Eliseu, a sede lá em Taboão da Serra, e que cuida das igrejas da Grande São Paulo. Região 3, que é da onde eu vim, Ribeirão Preto, que é o pastor João Camilo, que cuida de Ribeirão Preto, São Simão, Jaú e Matão. Região 4, do pastor Edson, que está sediada em Jaguapitã, no Paraná.
E tem algumas igrejas lá espalhadas, Londrina, eu não vou lembrar o nome das demais. Londrina tem 2 agora. Região 5, Pastor Marcelo, fica na cidade de Búzios, no Rio de Janeiro. Lugarzinho difícil, né? Feio. Búzios, Cabo Frio e Campo dos Goitacazes, né? Está debaixo da cobertura do pastor Marcelo. Região 6, pastor Neemias, São Vicente e Santos. Região 7, pastor Wagner, Peruíbe, Itanhaém e Iguape. Região 8, esse pastor que vos fala, Campinas e Jundiaí. Em breve, nós estamos aí orando para abrir mais 2 igrejas na nossa região. Itu, Salto de Itu, ali aquela região de Itu. E uma outra aí que a gente ainda vai confirmar. Amém? Amém? Perguntas? Não pergunto que hora é o lanche, que não tem. Bom, você pode estar acanhado, envergonhado, tímido, mas eu me coloco à disposição, cada um de vocês tem meu contato. Qualquer dúvida com relação à igreja, com relação à denominação. Uma coisa que nós não falamos, e acho até bom explicar, nós não temos usos e costumes humanos. Vocês vão me ver muitas vezes ministrando assim, de camiseta. Há muito tempo que eu abandonei a gravata, meu apóstolo abandonou também. Eu só ponho a gravata quando eu ia na sede. Como ele abandonou também, eu também nem lá eu ponho mais. Não temos usos e costumes, mulher de cabelo comprido, saia, nada disso. Nós preferimos nos ater àquilo que a palavra ordena que a gente faça. Então, essa é a nossa aula de membresia. Eu espero que tenha esclarecido algumas dúvidas para vocês. Mais uma vez eu digo, me coloco à disposição, qualquer outra dúvida. Diz assim, como é que funciona assim? Como é que é tal coisa? E quero convidá-los, vocês que estão chegando conosco, a participarem dessa igreja efetivamente como membros. Eu quero que todos vocês participam. Todos vocês já são filhos do meu coração. E que a gente possa formalizar isso. Então, nesse próximo domingo, eu vou trazer uma ficha de membro que você precisa preencher com seus dados pessoais, nome, endereço, telefone, data de batismo, quando você se batizou, de que igreja você veio, alguns dados para a gente manter no nosso arquivo, né? Amém? Glória a Deus. Então, nós vamos trazer essa ficha, você vai preencher. E no primeiro domingo de fevereiro, que é a nossa ceia, o domingo que a igreja se reúne em assembleia, nós vamos recebê-los como membros, né? Aí a gente vai fazer aquela pergunta, alguém se opõe? E a gente fica com um tijolo aqui do lado, se alguém falar, eu... Brincadeira. Amém, queridos? Vamos ficar de pé para a gente orar, então? Glória a Deus. Quer dizer uma coisa para vocês, a igreja, embora tenha 20, tem quase, acho que uns 30. Também nós temos uma célula em Portugal e temos uma célula no Japão e uma célula na Itália. Que nós esperamos que elas venham a se tornar futuras igrejas. Tem membros nossos que moram nos Estados Unidos, membros nossos que moram na Irlanda, e a gente espera que todos esses locais sejam alcançados pelo Senhor. Ao todo, no Brasil inteiro, estamos perto de 30 igrejas, e não saímos abrindo igreja de qualquer jeito. Essa aqui foi aberta com outras 9 juntos num dia só. Em 2018 nós abrimos 10 igrejas, inauguramos 10 igrejas no mesmo dia, foi uma grande bênção. E se não fossem as restrições de saúde, nós já teríamos, nosso plano era ter aberto mais 20. Mas
Vamos fazer conforme o Senhor permite. Amém? Eu quero louvar a Deus pela tua vida, te agradecer por estar aqui essa noite. Estou muito feliz de estar falando isso, essas coisas, algo que eu e minha família vivemos. Vocês conhecem minha vida, conhecem minha família. Quem não conhece minha casa é porque não foi lá ainda, porque já estão convidados. Minha casa é porta aberta. Eu vim de uma igreja que você não podia nem saber o endereço do pastor. Jamais entrei na casa dele. E quem conhece minha casa sabe como é que é lá, né, Su? Né, Felipe? A casa é porta aberta. Obrigado. Amém? Vamos orar. Feche teus olhos. Papai, nós aqui nos apresentamos diante de ti. Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de nessa noite estarmos mais uma vez reunidos na tua presença, no teu nome, na tua casa. Ajuda-nos, ó Deus, em todas as coisas. Ajuda-nos como pessoa, como família, como igreja. Nos ajuda em nossos ministérios. Espírito Santo de Deus, aflora em nós o desejo de servir ao teu reino e que possamos entender em onde estamos implantados e que no lugar onde estamos plantados possamos dar frutos de excelência, frutos de abundância, conforme a tua vontade, meu Senhor. Nos ajuda e nos orienta. Se tu puderes, Senhor, dá paz ao coração de cada uma dessas pessoas, para que possam caminhar conosco, para que possamos ganhar essa cidade, a cidade de Campinas, para Jesus, e tantos quantos lugares, Senhor, assim nos permitir, meu Senhor. Nós precisamos de ti, da tua direção, e nós te agradecemos. Obrigado, Pai, por sermos a tua família, a família de Deus, a família do Senhor. Obrigado, Deus, porque um dia vamos morar juntos no céu. Muito obrigado, papai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem aí? Canta comigo esse louvor. Eu acho ele tão importante para os nossos propósitos como igreja. Recebi o novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti,
Glória a Deus. Dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia. Diga lá, meu irmão Felipe. Irmãs,